Fala, rapaziadinha do YouTube aqui no canal. Bem-vindos ao canal Simpson Gamer. Brincadeira, vamos começar aqui mais um episódio de Corte Vamos começar aqui um episódio de Corte Celeste, né? Então, liga a câmera, por favor. Enfim. Vamos lá, então. Fala, rapaziadinha do YouTube aqui no canal. Madame Cisne te convidar pra jantar? Fala, rapaziadinha. Vocês dois sentam em uma mesa sozinhos, nos aposentos dela. Então, ela começa a dizer: bem, os meus súditos, eles estão bastante interessados nesse local. Acho que podemos expandir essa cidade ainda mais. Você então olha pra ela e diz: Otar tá destinado a ser uma grande cidade. Se você diz. Mas... então... por que o senhor não usa uma máscara? Você então olha o seu talher. Então se levanta. E começa a rodear a mesa. Se eu utilizar uma máscara, eu não vou saber qual poder ela tem de imediato. Por isso, eu deixo que outra pessoa use no meu local. Para que eu possa saber qual é. E você enfinca a faca na garganta dela. Quando ela cai, você tira a máscara dela e coloca. E é aqui que a gente entra no mundo de Corte Celeste. Ai, ai, né, rapaziada? No episódio anterior, não aconteceu muita coisa. Como sempre. Os caras quebraram, mas enfim. Após toda a encrenca com o gato, vocês então decidem o que fazer. Calma, que eu vi o Docs. Vocês então decidem o que fazer. Após acalmarem o Anthony e verem se a situação estava realmente boa para vocês descansarem, você constrói uma super, hiper, mega, irada, majestosa, um forte de travesseiros. E, enquanto tá todo mundo dormindo, James tem a brilhante ideia de roubar o sino na caruda do Max e tocar. Então, ao som do sino, todos vocês são teleportados para uma espécie de plano pós-morte. O local onde as pessoas com cabeças de animais ficam. E lá, vocês fazem bastante coisa. Tomam bebidas alcoólicas, comem caviar, dançam e tem revanches pendentes. Logo após isso tudo acontecer, vocês então decidem ir até os aposentos do Coruja para ver se vocês tiram alguma informação extra sobre o que podem fazer. E foi aqui que a gente parou a ação anterior, com vocês encontrando ele. E sabe por que eu ri? Porque eu olhei pra câmera dele e ele tava assim, ó. Eu só quero comentar. O Lucas, ele decidiu que nessa vez, por conta dos diálogos, ele ia falar super rápido. Eu tava digitando, e quando eu tava no meio de uma frase, ele já tava, tipo, em 2 ou 3. Eu não sei mais digitar, escrevendo coisa do Lucas. Eu desaprendi. Tá difícil, É impossível. Impossível. Enfim. Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comer, eu só ouço falar. Enfim, vamos que vamos.
Após vocês Ciência! verem ele com esse discurso, vocês prestam atenção nos arredores. É como se esse local tivesse várias engenhocas ou coisas do tipo. Com botões, painéis que, querendo ou não, é bastante tecnologia. E a porra da música não tá pegando. Caralho, qual foi, jogo? Caralho. Por que a música não foi pegar justo agora? Sacanagem, tinha achado a música mó daorinha. Calma. Não. A câmera do Heitor, cara. Enfim. Vocês, olhando pra esse homem, vocês veem ele utilizando uma espécie de jaleco. E junto com essa máscara de coruja que, por algum motivo, ele olha, tipo, ele vira a cabeça 360 pra vocês. Ele olha todos vocês e diz: Sabe, muitas vezes, alguns objetos, coisas despencam do céu. São partes do grande meteoro. Bem, ele olha pra todos vocês. Eu já sei porque vocês estão aqui. Ele olha pra todos vocês. E ele começa a meio que caminhar na direção de vocês. Então, o senhor pode ajudar a gente? Claro que eu posso. Enfim, como ídolo de vocês, eu darei uma audiência para meus fãs. E ele vai meio que andando em direção a um quadro, assim. Ídolo? Olha pro Anthony assim. Ídolo. A coelha olha assim pra vocês. Ele é uma figura, não é? E tá aqui? Com ele spawnando atrás da gente. Um vulto aparecendo assim, tipo, ele realmente é um ícone, não é? Oi, tu, como é que usa aquele bot que você usa no seu RPG, por favor? Qual dos? O Air Intensify, coisas estranhas. Barra play. Barra play? Só que ele não dá loop. Vou deixar isso Não bem dá claro. loop? Qual Não, foi? não mais. Por algum motivo ele parou de dar loop. What the fuck? Esse bot aqui é muito estranho. Ah, qual foi que achou da musiquinha mó poggers? Eu, pô, não vou pegar essa música aí. Mas vocês podem fazer ações aí que vocês quiserem. Vocês têm alguma ideia do que pergunta pra ele? Logo de início? Ou vocês querem esperar ele falar? Eu tava amigo, o João tá muito baixo. Eu falei agora baixo. Que era pra ser tipo sussurrando. Ou ainda tá baixo, assim. Dá pra ouvir, mas pra mim ainda tá um pouquinho baixo. É só pra mim mesmo. Pra mim tá de boa. O De volume boa dele não tá também, baixo não? pra você? Ah, É, De boa também. eu que tá no máximo aqui. O mic tá de boa pra vocês também? tá de boa. Uhum. Mas tá de boa. Tipo, o Denner tá só, tipo assim, encarando ele, tá ligado? A coruja. Ele vai indo até um quadro, assim. Eu... Tem algum lugar pra sentar? Tem as cadeirinhas, assim. Tá bom, eu vou sentar ali bonitinho. Só uma dúvida, não tem, tem zero chance de eu estar com meu bloqueio de notas, né? Zero. Tá.
Os únicos itens que estão aí são os. Qual é o nome? O sino e coisas do tipo. Que a coruja deu. Inclusive, você não tá Ó. com quem? Eu falo. James. James. Ah. Tá. Ah, Nossa, que música é essa? Você tocar uma música na nossa cabeça, tá ligado? Tipo. parece música. Parece tipo muita coisa que tocaria em Interestelar, tá ligado? Uhum. Essa é a intenção. Isso. Vocês veem vários tipos de. Você vai meio que procurar um lugar pra sentar, Max. E você vai vendo várias engenhocas. Quero Tipo. dar uma bisoiada. Você vai até uma que parece ser uma espécie de gravata inteligente. Você vai meio que olhando assim, você olha meio que cucado. É um Gravanator. Segura ele pra você ver. Eu seguro. Gravanator. Aperta esse botão aí. Você vê que tem um botão assim no meio. Destrói. Que boy. Você aperta esse botão. Ela vira uma gravata borboleta. Você aperta de novo. Ela vira uma gravata normal. E ela começa a fazer várias nós de gravata assim. Isso é interessante. Oh Bem my. útil. Bastante útil. O senhor utiliza com frequência? Não. Triste. Acho que as pessoas iam gostar. Aí eu deixo no lugarzinho bonitinho. Ele vai meio que com. Eu vejo também essas invenções aí. Você vê. Eu tipo, chegar assim mais próximo dele. Desculpe ser um pouco indelicado, mas o senhor sai dessa sala? Aí? O seu tempo basicamente é gasto aqui dentro? Porque dá pra ver que tem muita coisa. Ah. Eu costumo ficar aqui. Eu não sou muito de festas. E ele começa a escrever coisas no quadro rapidamente, assim. Ah, eu vou dar umas bisoiadas. Fica só olhando pra ele escrevendo no quadro. Mas tá tipo. Tá ligado? Você olha assim. E vocês começam a perceber. Eles começando a escrever fórmulas que vocês não entendem. São até coisas, tipo, estranhas, assim. Eu fico olhando assim, sai deve ser do terceiro ano, né? Vai pro vestibular, certeza. Certeza que vai vestibular. Vou até anotar aqui, calma. Não tem. Vou memorizar isso, vai cair no Enem, certeza. Memoriza. No Enem? Que é isso, Enem? Ah, muito trampo, muito trampo. Ele termina. Primeiramente, vocês estão com os meteoritos, não estão? Alguns. 2, eu Ótimo. acho. 2. Perfeito. 2. Você sabe como eles funcionam? Não. Não completamente, Não? eu acredito. Nem, acho que é saber, sei lá, 1%. A gente sabe o algumas básico do básico, eu acho. É, a gente sabe sobre relação com as máscaras, o carinha lá e o James. Eu disse pra você, James. Certo. Ele pega assim uma coisinha. Dá o seu dedo, rapaz, ele fala pra você, Max. Calma, o que é? Me dá seu dedo. Ele pega o dedo, enfinca uma agulha, puxa sangue. Ele arranca o dedo. Ah, é, tem o negócio de ter mudado o sangue, esqueci disso. Ele vai ter uns. Qual é o nome daquele cilindro de laboratório mesmo? É aquele cilindro de laboratório. Ah, tá. Entendi. Cilindro do laboratório. Cilindro de Tubo laboratório. de ensaio. Tubo de ensaio. Ele, então, coloca um tubo de ensaio. E logo em seguida, ele derrama em uma máquina que ela começa, tipo. Começa meio que, tipo. Ela começa a tremer como se fosse aquelas. Qual é o nome mesmo? Enxugar? Sabe as máquinas de lavar que ela começa a. Tá toda doida? centrifugando.
Fuga, Entre exatamente. fogo. Complicado. Ele. Parece que os minérios meteoritos já estão no sangue de vocês. É o quê? Repete, por favor. Bem. Possivelmente, eu já devo estar sacando. Vocês estão indo atrás de um meteoro. Uhum. Uhum. A coisa, eu falei que ele era inteligente? Esperto ele. Nunca veio pra cara de vocês. Crianças da idade de vocês não se interessam por essas nerdolices. Que não é nerdolice. Ah, me interessa. Depende. Quantos anos você algumas tem, garoto? pessoas aqui interessam. 16. É um prodígio. Eu não tinha 15, João. Isso! Errei 10 mil É personagens. 2 anos. Eu fiquei, tipo, é 2 Ei. anos mais velho que eu. Errei 10 mil personagens. Fui moleque. Ele pega assim. Toma seu sangue. Bem. Ele meio que começa a selecionar algumas coisas em alguns frascos de tubos de ensaio. Vocês sabem que com o meteoro existem 5 elementos novos, né? Na tabela periódica? Hã? Sim. Como assim? Quais? Eu não sou boa de tabela periódica. Quais? Ele. Primeiramente, eu vou te dar uma pequena. Um pequeno. Como posso explicar? Exemplo? Resumo? Não. Algumas informações necessárias. Primeiramente, Contexto. contexto. Esse cara Perfeito. inteligente mesmo. Ele olha assim pro Anthony. Tá meio mudo, né, rapaz? Não tá interessado? O Dash falou que ia ter que ficar mutado. Não, calma. Eu acho que eu vou falar um pouquinho agora. Ele tava meio quieto assim, ele meio que. O que ele fez? Ele apontou pro Anthony, alguma coisa assim? Conto pra você, falou. Tá meio quieto, rapaz. Você não tá interessado? Não, na verdade, eu tô só bem impressionado com tudo aqui. Eu só não. Ele tá meio tímido assim. Ele é assim mesmo, não se preocupa não. Entendo, já vi alguns. Ele começa a fazer, tipo, vários desenhos no quadro. Bem. O meteoro, ele não é dessa... Digamos que... Mundo? Realidade? Mais ou menos isso. Universo? Quantos anos nosso mundo tem? Alguns bilhões. 1980 e... Denner, não. Denner. Não, 5 bilhões, não é? Ou eu tô maluco? É 4 ponto alguma coisa. Bilhões, aliás. 4,5 milhões. Por aí, eu acho. Isso. Foi perto. Bilhões ou trilhões? Com certeza. Bilhões. Bilhões. Ah, tá. Como um meteoro com uma estimativa de 15 bilhões de anos, Uai. Como é que ele existe antes da... Porque a Terra não é o É centro porque- do universo. Então, tem o resto do espaço. Então quando o suposto Big Bang aconteceu, ele se gerou assim, ele se gerou E aí? antes do Big Bang. antes do Big Bang. É, porque Uhum. tem o resto do espaço. Não depende tanto assim da Terra, eu acho. Mas- Nesse quesito, pelo menos. Mas o Big Bang, ele não é que foi o início de tudo? Não, é porque ela tá Da falando Terra. Ela tá falando Não. da Terra. Big Bang é antes. Não, ele falou antes do Big Bang. universo. Eu tô falando do Big Bang. O Big Bang, ele é o que deu origem a tudo. Não tem como ter algo antes do Big Bang. Só algo, sei lá, celestial. O Big Bang não tinha nada. Então, Não tinha. Então como nada virou Em coisa? teoria não tinha nada, mas. Não, se até onde tinha, eu foi sei, apagado. não tinham
as coisas que a gente tem hoje, por assim dizer, mas existia algo, porque precisava de Era algo puro pra gerar vácuo. alguma coisa. Puro vácuo. Puro vácuo. E olha, não tinha nada do Big Bang. E mesmo se tivesse, 15 bilhões de anos é só uma estimativa. O mais próximo que a gente conseguiu chegar. Que esse pedacinho de pedra, qual vocês seguraram, tava aqui antes mesmo das regras da realidade serem formadas. Por isso, é tão precioso para essa cidade. Ele, então, começa a... meio que, como posso explicar? Ele começa, tipo, a desenhar no quadro algumas coisas. Bem, digamos que... com isso, podemos dizer que o mundo não é só... Nosso mundo não é só feito por as coisas que a gente conhece e o que está no nosso sistema solar e em outras galáxias. Vocês... Ele olha assim pra coelha. Eles sabem de muita coisa? Quase nada. Meu Deus. Entendi o que vocês são do comedor de meteoro até agora. Eu me sento assim na cadeira, tá ligado? Mas quer ver? Vai começar a falar, mas um de vocês vai morrer daqui 3 dias. Ah, ela falou que era só o James, vai ser todo mundo. Relaxa, relaxa. bobinho. Cara, alguém vai morrer daqui a 3 dias? Eu Naquele ali, eu aponto pro gente. É 3 dias? Um pouquinho mais, não, é 4. não tinha 4. A gente tá no. A gente tem pro dia 27, porque dia tá dia 31, é 4 dias. É um prazo curto, querendo ou não. É isso. É, 4 dias. Complicado. É, um pouquinho. É. Mas ó. O mundo, ao mesmo tempo, ele é formado por outras coisas. Não só a realidade, assim como outra realidade. Mas aqui tá. Ele então coloca, tipo, na... meio que no... como posso explicar? No quadro, 4 fórmulas. Eu vou mandar lá no intervalo. Você lembra os elementos que eu falei? Pois. Eles são de uma família à parte. São elementos ocultos da tabela periódica. Eu mandei lá no... São esses 4 que tem no meteoro. Dúvida. Hum. Quem nomeou os elementos? Ele... Eu não me lembro. Mas foi alguém realmente importante. Imagino, foram 4 pessoas. Mas olha... Tá vendo esse... Nematium? Uhum. É o que tá correndo no sangue de vocês. Oh, meu Deus. É Mation, né? Nematium. Ah, A tá aí. coelha, ela, tipo... Hematium, sim. Hematium, faz sentido. Ele leva esse nome por conta da relação do sangue, tipo, ema. Sangue. Ok. Isso se aplica aos outros também? Então, o Dynamium é de explosão? Eu diria mais energia. E o Thanatio seria de Thanatos? Morte. Mesma coisa. E Learnium Learnium.
Seria mais Seria? com conhecimento, coisa do tipo. Nossa, é learn inglês. Olha que legal. Ah, Era isso, então Hematium é sangue, É a Learnium renascimento. é o nosso conhecimento, Dinamium é a nossa energia e Thanatium é a morte. E Mas agora, onde vem o último elemento? Ah, o último elemento. você falou que É, faltaram 5. 4. Faltou um. Ele olha assim pro quadro encucado. Ih, rapaz. Você disse que eram 5. Faltaram 5, ué. É verdade. Acho que não tinha anotado. Ele começa a anotar algumas coisas. Oh, Aí tá lá. Fiarnium. Fiarnium. Eu pensei a mesma coisa. Fiarnium. Scarium. Scarium. Infernium. ele Eu acho que esse próximo é o Enigma. olha assim. Não. Oh. Aqui tá. E ele começa a anotar o outro. Ele começa a anotar o outro. Tá lá. Fóbio. Ninguém falou de fobia. Que bosta. Justo, faz Ah. sentido. Não acertamos. Tentamos. E esse é um conceito que é bom todos vocês saberem. O paranormal, no mundo do Corte Celeste, é diferente do paranormal do Incógnito. Onde lá eram elementos mais místicos. Aqui são elementos mais científicos. Mais pra frente vocês vão saber o que isso implica. Mas já fiquem acostumados com esses conceitos. Ô mestre, eu tenho uma dúvida. Ele escreveu essas siglazinhas também pra gente ver? Escreveu. É coruja. Eu tô com essa mãozinha levantada. Por esses elementos serem novos e não estarem catalogados na tabela periódica de feto humana, então podem se repetir siglas de elementos já existentes? Acho que sim. Não tem nenhuma relação não, né? Por ser siglas iguais, aí eles terem alguma relação os elementos, não, né? Não. Ah, Nenhuma relação. O Anthony Fala ficou sua dúvida. anotando tudo, assim, ele viu as siglas e anotou no caderno dele, tá? Tá. Ô, calma, deixa eu só quitar aqui da cal, porque me tá travando um pouco. Calma, você tá com Vou resetar meu Discord também. Falei alguma coisa? Alô? Alguma coisa. Oi, valeu, Mas voltou. a gente não tá com as nossas coisas, né? É, então. Não. Então eu não tenho como meu que é? caderno? Não tem caderno. Não tá caderninho. Ah, então tá. Alô. Ele. Basicamente isso. Quando aquele cidadão ali. A coelha. Entendi. Você lembra que eu falei que você tinha juntado alguma coisa com ele, James? Aham. Foi um desses elementos. O último representa o quê? O mais misterioso deles. Algo enigmático. Eu tenho até medo do que pode ser isso. É porque pelo nome. Fobinho é De fobia. medo. A gente só deixa como medo mesmo. Seria alguma coisa que o gato poderia estar usando? Medo? Porque pelo que a gente sabe, ele tá indo utilizando nossos medos atrás da gente. E nossas Mais fraquezas. o Antônio do que a gente, no geral. É, mas É. generalizando. Deixa eu dar um teste de ciências aqui pra ele. Vai, tira 30, tira 30. Eu confio. Muito Ele quer Será ver um 50, pô. Muito difícil ele não passar, tá, mano? Aqui a gente 80. Nossa, tirou um 20 natural. Era o tempo todo. Enfim, a habilidade do gato tá relacionada com esse elemento. Então, com o meteorito no sangue de vocês, ele deve sentir o fóbio.
exalando de vocês. Então, quanto mais medo vocês têm, mais fóbium vocês liberam. Então ele consegue pressentir onde vocês Então estão. é como aquele ditado de que basicamente ele consegue sentir o cheiro do nosso medo. Sim. Então ele só conseguiu caçar a gente por causa que a gente teve conexão com o meteorito antes. Acho que é por isso que ele tá caçando vocês inicialmente, porque se realmente tiver conexão. Pelos dois motivos. Tanto porque a gente teve conexão, tanto porque ele consegue sentir o nosso medo por causa que a gente tem conexão com esse elemento. Caraca, tudo faz sentido agora. Eu tô começando a parecer uma coruja, tá ligado? Quando a gente chegou na sala. Ciência! Depois mas já ele leva, tá assim, tava tentando aqui do lado. processar as coisas ali no cantinho. Nossa, então a gente tem que... Não tem como ludibriar ele. Ele é muito bom. Caçador perfeito. Não dá. Porque, querendo ou não, a gente sempre vai sentir o suspense, sabe? Toda a Ele é situação racional. de tá sendo caçado. Então, a gente é a presa, porque a gente não tá caçando ele. Se a gente tivesse caçando ele, a gente não teria esse medo. Dessa forma. Coruja. Eu. Levando a comparação que você fez dos elementos, tipo, Hematium, sangue, Learning, conhecimento, período para... Eu não preciso repetir todos eles. Tipo, eu acredito que eu consigo visualizar quase todos eles, mas como conhecimento se aplicaria a isso? Tipo, se eu souber demais e meu cérebro vai crescer e eu vou virar Einstein? Quem me dera. Learnium, ele apresenta coisas particulares. Mas sabe como a gente tá aqui? Dormindo? O sino que a Clarice te deu Hum. tem Learnium. Então permite você de alguma forma saberem que esse local existe e vindo pra cá. Learnium também é o que faz a gente ficar preso aqui. Então é como se isso fosse tipo um conhecimento proibido e a gente só consegue acessar porque a gente tem muito conhecimento? Seria possível? O conhecimento da vida após a morte. Mas aí também nesse sentido não seria alguma coisa da Nacho? Ou eles estão juntos nessa? Thanatium é mais... Não é necessariamente só sobre isso. Morte é um conceito básico. Explicar um elemento tão complexo. Mas vocês não estão mortos, vocês estão aqui. Só a mente de vocês está aqui. Thanatium, eu vejo ele como mais... É estranho dizer isso. Mas seria como algo como vida. Não uma vida viva, mas sim uma vida morta. Zumbi? Acho que sim. Ok. Mas tipo... A morte e o medo, eles, querendo ou não estão juntos? Tipo, no sentido de ter medo da morte? Você tem medo da morte? Logo, o Fóbium aparece. Mas, por exemplo, em uma situação onde muitas pessoas morreram, e você está com medo de ser o próximo a morrer, tem relação com os dois elementos ao mesmo tempo? Que você está com medo de morrer, então tem o Fóbium, mas tem muitas pessoas mortas, então teria o Thanatium? O Fóbium teria partido de você e o Thanatium das pessoas, se elas estiverem em contato com o meteorito ou coisa do tipo. O Fóbium parte de você. Ok. E Mas eu também um sinto... princípio, que é pelo medo, mas o que exatamente faz com que o medo tenha essa propriedade? Esse sentimento? O meteoro, ele é algo estranho ainda, misterioso. Então, tentamos encaixar ele
coisas humanas, conceitos humanos. Mas não é o certo a se fazer. É como se esses elementos partissem dele, e quando ele passa, ele deixa esses rastros aqui. Mas supondo que. Supondo não. O que eu queria falar era que, tipo, esses elementos, querendo ou não, tem bastante relação com conceitos humanos. Tipo, o Hematium com o que seria o sangue, o Thanatium com o que seria a morte, tenho medo e por aí vai. Ele é assim sempre ou ele vai se adaptar dependendo de onde ele vai ter passado? Tipo, eles sempre vão representar isso? Porque se ele, por exemplo, se o cometa passa por um planeta, ela pode ter vida, mas não tem vida inteligente. Então não teria como eles terem conhecimento, certo? Como eu disse, são conceitos humanos colocados em coisas não humanas. Não funciona exatamente assim. Se passasse por um planeta sem vida, Learnium não quer dizer que tenha consciência para essas coisas. É estranho. Eu não sei colocar em uns tipos de parâmetros. Que personalidade vocês fazem? Vem de elementos? Faz o quê? Vem e vem elementos. Vem elementos? O que a gente venha no momento? Tipo, pra se interessar ou não? Eu não sei. Vocês são muito confusos. Enfim, Isso Nossa mesmo. situação é confusa. tudo é confuso. Por isso A que vida é os uma cientistas confusão. existem. Tudo é confuso, nada é confuso. É confuso, por isso os cientistas existem. Ah, e voltando pro assunto. Sabe o hemátium que tem no corpo de vocês? Uhum. A cada vez que vocês estão entrando em contato com o meteorito, ele vai aflorando. Isso é algo ruim? Acho que não. Você acha? Acho. Você apresentou algum tipo de terceiro braço ou coisa na saída de você? Acelerado? Cala a boca, cala sua Olha, boca. Aquele ali levou uns 2 tiros e tá de boa, tá de pé, como se nada Ah, tivesse acontecido. É verdade. Ele quebrou uma costela também e nada aconteceu. É verdade. Mas No dia aquilo ali seguinte tava foi- todo mundo de boa. Mas isso é derivado das habilidades que o próprio James possui agora, já que ele interagiu. Não, é Mas- do elemento no nosso corpo. É, mas eu James, acho que. vírgula. As habilidades são dele, mas sem vocês também ele não presta. Se Poder da você, amizade. ele olha pra você, Max. E você, ele aponta pra você, Dix. Vocês tiveram contato com um meteorito ao mesmo tempo? Sim. Deixa eu testar uma coisa. Ele puxa você. Ele puxa você, Max, e puxa você, James. Hum. Ele. Tá vendo aquela banana? Que é esse, mano? Tem alguma banana? Tem uma banana tipo, na mesa, só ela, só ela. É o terceiro braço. Potássio. Sim. Ele olha pra você, Max. Diferente da outra cambada, você e ele tem 2 elementos no corpo. Enquanto ele tem Hematium e Learnium, você também tem os 2. Caso do cometa? Vocês estão entrando em contato com o cometa, vocês estão com esses elementos novos no corpo de vocês. É como se fosse um distrito radioativo. É que Lucas. É que Lucas. Ah, Não. radioativo? Uhum. Tipo, Então, cancerígeno? Rapaziada, sou eu que tô desaparecendo da existência ou é todo mundo mesmo? É você que tá desaparecendo da existência. É você. Tá vendo? O cometa ele é muito poderoso. Eu tô com medo de ser o Jack, eu não quero morrer. então
Daqui a 4 dias você Duas volta. pessoas terem a tipo, encostarem no cometa. Tipo, James e mais alguém ao mesmo tempo. É algo ruim? Eu vou ver isso agora. Ele coloca. Max, ele faz você dar as mãos pro James. Jesus, eu achei que ele tenta colocar alguma máscara em mim, tá? Ok. E você, garoto? Ele é pra você, James. Oi. Separa a casca da banana. Ele não vai separar Ah. a pele do meu corpo, não, né? Na pior das hipóteses, sim. Eu já Não, aproximo mata mais meu pra irmão ver. fazendo favor? Eu tô podendo assim, faz. Não feito nada. Tipo, eu faço que nem o Homem-Aranha, tipo, vai teia. E. Max. Você separaria também? Você tentaria Separa separar? qualquer coisa, menos a minha pele de mim. Falando do cabelo, ele ficando instantaneamente A careca. mão de vocês dois começam a. As veias de vocês meio que com sangue começam a brilhar em amarelo. E com a ajuda do Max James. Tchum! Você separa a casca da banana. Com duas pessoas, uma servindo como polo positivo e outra negativo, vocês conseguem separar dois materiais. Entenderam como é que funciona? Será? Eu levanto a mão assim. Então significa que se outra pessoa tivesse aqui, a gente poderia separar mais coisas? Sim. Tipo, se fiapinho da banana, pra casca de banana? Então encostar junto com o James no cometa é vantajoso. De certa forma, por enquanto é. Mas o que Eu tô com a mão levantada assim. Eu não recomendo muito, rapaziada. É meio traumatizante, não vou mentir. Tem uma dúvida. Mais do que isso. Coruja. Ela. Pra gente poder separar uma coisa da outra, elas precisam do mesmo organismo? Ou podem ser coisas de elementos diferentes? Como assim? Por exemplo, se eu quiser separar o gato da máscara dele, eu conseguiria fazer dessa forma? Não. Mas porque ele é muito poderoso ou porque dessa forma não funcionaria? Ou você separa a máscara ou você separa o gato. Se você separar a máscara, eu não sei se vai acontecer uma coisa muito boa, já que elas são meio que feitas de meteorito, mas. Você. Supondo que o James, a gente achou outro cometa. O James vai tocar no cometa. Mas eu também tô tocando no cometa. Tem algum risco da gente sofrer mais alguma outra coisa ou a gente permanece igual? Isso que eu tô em dúvida. Porque altos níveis dessas doses de elementos podem fazer coisas ruins. Então seria por isso que o James morreria de qualquer jeito? Sim. Ah, Ele é meio que carregar todos os elementos pra ele. Sinto muito, James. Eu dou 2 sozinhas nas costas dele. Não, relaxa. então, mesmo que a gente segure com ele, a gente não pode, tipo, dividir a quantidade de elementos que ele carregaria. Eu não sei se isso seria possível, mas não é uma má ideia. Não é uma má ideia ou não é uma ideia boa? Eu não entendi, perdão. Não é uma má ideia. Peraí, como é que você quer dizer, Max? Cada um pegar um meteorito? Não, é porque, tipo assim, não tem aquele negócio como é o nome do negócio? Que tem Quantos o meteoritos SP... faltam mesmo? Quanto? Faltam 4. 4. Tipo, não tem aquele negócio de, tipo, distribuição de distribuição eletrônica? Do SPDF, que você tem lá, eu acho que o átomo, e daí você vai, tipo, separando eles, tipo, 2, Você 4... quer separar um átomo? Não é Não, átomo. não faz isso não, pelo amor de Não Deus. é átomo, não é átomo. Eu esqueci o Tá nome. louco? Tá Lá maluco? do SPDF, que tem, tipo, 2, 4, 8, 16, tá ligado?
Ah, sei! Eu Uhum. me refiro tipo isso. Tipo, a gente separa a mesma coisa em vários tópicos. Elétron, você fala? Isso, elétrons, obrigado. Minhas aulas de Elétron? química da vida real estão servindo pra alguma coisa. Porque, tipo, cada um tem, tipo. Não cada um, mas tipo, o negócio é como se cada meteorito tivesse uma energia, uma certa quantidade de energia. E em vez do James receber tudo de vez, a gente vai distribuindo. Então eu recebo Divisão dois, aí ele eletrônica. recebe tudo. Isso, divisão eletrônica. Eu pensei em divisão eletrônica, mas me pareceu errado, porque eu pensei em eletrônico de eletrodoméstico. Mas tipo, aí, tipo, vamos supor, o meteorito tem 10 de energia. Aí eu recebo 2, o Jamie recebe 2, pra ela receber 2, pra ele receber 2, pra ele não receber os 10 direto, pra ele ter, tipo, mais espaço de bateria, tá ligado? Entendo. Tipo, em vez dele receber os 10 direto, a gente distribui pra ele não ficar sobrecarregado. Então Recebendo a pequenas sua ideia quantidades. é cada pessoa encostar uma vez no meteorito com o James. Ah, em teoria. Ou mais de uma pessoa de vez pra ver se isso É isso que funciona. eu ia questionar. Daria certo se fosse mais de uma pessoa? Agora que você falou isso, eu tive uma teoria. A carga que mataria o James provavelmente é a carga completa. Seria útil. Não, Cometa? seriam todos os meteoritos juntos. O último só ia ativar. Mas se duas pessoas compartilharem essa carga uma com as outras, Ele não seria sobrecarregado ele não seria sobrecarregado. e ele sairia vivo. Viu? Porém, acho que com sequelas. Se os dois morrerem. Foi um risco tomado. E Mas se todo mundo for junto? As sequelas seriam menores? Na teoria? a sequela ia se dividir por 5. Então, ou morre todo mundo ou morre ninguém. É uma Então, boa estratégia. Pelo menos é o nosso fio de esperança. É porque de qualquer jeito, ou a gente morre ou a gente morre. Ou a gente morre pro meteorito ou a gente morre pro gato. Então, é um risco a se tomar. É. Porque o primeiro não tem mais como. O primeiro, teoricamente, todo mundo recebeu energia, que foi o que fez a gente começar com essa coisa toda. sim. Certo? E o segundo foi apenas pra eu e pro James, certo? O primeiro foi de Ematium e o segundo foi de Learnium. Ok, Então foi pra vocês dois? ok. Então cada pedaço tem um elemento diferente. Sim. Então o seu seria. Tendo em vista que da forma meu? que você colocou tá na lógica. É que o próximo que a gente tá procurando é o seu. É o que tá em alguma coisa relacionada ao senhor. Eu não sei explicar o que. Ah! É. Mercúrio já botou a mão no coração por um minuto, só que depois. Tô com a mão A gente levantada. não vai tirar a energia do senhor, fica tranquilo, fica tranquilo. Mas A Curi já pensa que é questão de desastre aqui agora, mas ela só manda não. é que se a gente segue a lógica de, por exemplo, o primeiro foi Ematio, depois foi o Learn. Da forma que o senhor colocou, o Ematio é o primeiro, o Learn é o segundo, que nem teve os comentários. Dos elementos que você colocou no quadro para os elementos que a gente vivenciou. Então, na teoria, daria pra você falar que o próximo seria o Dinamium? Faz sentido por estar no lugar onde a gente vai ir. Porque o primeiro tava na escola. Faz sentido com ser relacionando coisa de conhecimento. Agora onde a A gente gente vai pra vai. uma estação de rádio que tem energia. Eu não queria falar, né? Pra evitar da merda. A gente Rola vai um pro cara teste de vontade, Mar. uma convulsão. Ele tá dando uma convulsão, ele tá babando. Eu aqui, de boa. Não, no próximo lugar que a gente vai. Eu tirei 22. Não, é porque eu tava muito perdido dos meus pensamentos, pensando, tipo, Puta que pariu, saiu a música. Perdemos. Aqui foi, tá? Aqui foi. lembra que ele é meu amigo, a gente tá fazendo Você bem junto. fala torre de rádio.
E ele cai ajoelhado no chão, com a mão na cabeça. Torre de rádio? Como assim, torre de rádio? E ele começa a glitchear. Por um minuto você consegue ver por trás da máscara o rosto dele. E Denner, ele é muito parecido com você. E ele começa a noclipar no chão. Todos vocês meio que dão um pulo pra trás assustados. Enquanto a sala inteira começa a glitchear. Você escuta a música parando do lado de fora. E todo mundo... O que tá acontecendo? E... Torre de rádio. Elementos. Torre de rádio. Elementos. Torre de rádio. Companhias. Terminal. Salas. Elementos. E ele... deita no chão. Ele para. Não, que para. Ele Aconteceu. vai morrendo. Quê? Como ele tá morrendo? A coelha naquela sala. Merda, merda, merda. Você tem que sair daqui. Ela olha. Precisa de permissão, Você né? olha meio que pro braço dele e tá como se tivesse folha de textura, assim. Como isso tá acontecendo? Ah, tudo bem, a culpa não é de vocês, a culpa não é de vocês. Ela então estala os dedos e você vê um buraco, tipo uma espécie de túnel saindo na parede, assim. Voltem pra realidade de vocês, eu vou tentar ver o que acontece aqui. Ela começa a puxar e o corvo entra na sala. Ah, não! Ele pega assim, ele pelas pernas e ele começa a levar assim. O que vocês estão fazendo aqui ainda? Sai daqui! Eu puxo o Anthony e vou saindo. Eu vou puxando o Max. Você vai levar do Max, tipo, você vê que ele tá tipo. Porque ele tipo. Gente, vocês deixaram o Denner. Já foi. Esse cara, o Denner tá estático, ele tá estático. Se eu vejo que o Denner tá coruja. parado, eu puxo ele também. Eu vou puxando os dois. Ele tá estático olhando pro coruja. Eu vou puxando os dois. O Max, ele tá tipo. A Mad tá puxando, tipo, os dois, ele tá tipo. E vocês atravessem o túnel. Fica em intervalo de 10 minutos porque o Dash não tá conseguindo falar, então vamos esperar o amigo poder. Deus do céu. Por que você falou, João? Porque eu esqueci. E eu aqui. Não, porque no próximo lugar que a gente vai. Por que essa coelha já ficou assustada com a gente falar que o próximo foi dele? É porque você comentou do colégio. Aí eu pensei. Mas no colégio, gente, a Alice não tava ali. Eu me esqueci. Coisas tão especiais que me lembram ela. Valeu. Esqueceu. Tá, rapaziada. Teoria Nossa, daqui. calma, eu tô tremendo, eu preciso de água. Vou pegar a comida. Rapaziada. A cara do Ares. Hades, calma, Hades. Respira, João, respira. tá tudo bem, respira. Bem, tá tudo bem. Tudo bem. Não tá O tudo corvo e bem. a coelha vão dar um jeito. Relaxa. Não é a primeira vez, nem vai ser a última que isso vai acontecer com eles. Então, relaxa. Eu espero que seja a última, né? Assim. Eu acho que é a primeira vez, espero que seja a última. Ó. Primeira vez não é, tenho certeza. Porque se eles. Se não fosse, o povo não saberia o que. O povo entenderia o que estava acontecendo e já sabia como resolver, o Ítalo. Espera, o quê? Eu matei um homem. Matou o Meus morto. irmãos têm sangue, Mar. Não, você não matou ele porque você não falou o nome dele. Se falasse o nome dele, acho que ele ia de volta. Eu acho que se falasse o nome ia ser pior. Ia dar uma merda generalizada. Meu Nossa. Deus, agora eu tô com medo de falar qualquer canto do mundo. Aí, tipo, calma. Inclusive, rapaziada, eu acho que. Eu não vou falar isso com o Lucas aqui. Fala, cara! Eu não vou mudar a história da Fala, inteligência de teoria.
Eu acho que depois desse na torre de rádio, o próximo vai ser num cemitério. Eu tava pensando nisso, e daí eu Um tava, necrotério, eu sei lá. Por tava quê? questionando por causa Ah, do justo, morte. tá. Faz Mas uma sentido. coisa que eu tava questionando é porque a gente tem que achar 5 começos. Supondo que o gato não conte, lá da foto lá do Seis Candanguinho. A A gente gente tem É que teria achar um por dia. É o que eu já tinha comentado com Não, você. mas a olha gente só. teria que achar o da coelha, não? Sim. Mas provavelmente quem vai falar provavelmente seja o Corvo. Ou a Lince. Mas vamos supor que o da coelha seja o do cemitério. O que caralho aconteceu com ela? Enterrada viva? E, calma, supondo que ela seja o próximo, que seria o de morte. É Tem o de porque não medo. necessariamente tem ligação. Tipo, eu acho que o lugar tem ligação ao elemento, mas a morte não tem ligação ao elemento. É. Porque a morte da Lince não tinha relação ao conhecimento. É E mais pelo sim a local. escola em si. É mais pelo local, isso daí eu tô ligado. É, então. Só que eu fico me questionando por conta justamente do elemento. Tipo, se ela tá envolvida com alguma coisa, bom, eu tô supondo ela, mas pode ser também seu corvo, que eu acho que faz mais Eu sentido acho que por faz mais conta. sentido o Corvo se É, for com o de morte. mas eu me refiro, tipo, qual seria o contexto pra tá lá, tá ligado? Tipo, acho que deu pra entender. Tem muitas Corvo, possibilidades. É que a corvo gente era não tem coveiro, ideia de como ele morreu. O Ou corvo ela. era corvo coveiro. coveiro, sei lá. E daí, eis o ponto. O... A gente tem o. Ó, são 5 elementos, 5 pessoinhas. O de sangue, que foi lá o do primeiro. O de conhecimento da Lince. O de energia, que seria o do coruja. Teria o de morte, que vamos supor que seja o do corvo. E na teoria, o de medo seria o da coelha. Só que se medo, o fóbio, tem. Mas será Mas, que o da coelha já não foi porque a coelha apareceu lá no museu? mas quando a gente achou a coisa da Porque Lince, querendo ou a gente. não. Mas Pode é que falar. quando a gente achou coisa da Lince, a gente não viu a Lince em si. A Não, gente viu o sim, corpo, mas. a gente viu o corpo Hum. dela. A gente viu a coelha porque a gente tinha contato com um cometa e a gente tá meio que, tipo, abriram-se novos horizontes. A gente agora tá vendo o que tá rolando nesse. Sabe o que, que eu pensei que Tá poderia ligado? ser o de medo, talvez? Ah. Tá ligado o Edwin? Como ele morreu? Uhum, uhum. Eu Edwin. pensei talvez alguma coisa que ele, tipo. É referência séria. Como ele Sacrifício. morreu? Ah, sacrifício. É porque, tipo, na série, era basicamente, ele vivia em um convento só pra garotos e ele meio que sofria bullying. Aí os garotos, ele basicamente sequestraram, entre umas aspas, o Edmund. Eles fizeram uma brincadeira de como se eles fossem fazer um ritual, tipo, pra vender a alma dele pra um demônio, porque eles tinham um livro lá que era, E tipo, do usar ele demônio de dos garotos. sacrifício. Usar ele, Hum. tipo, fazer piadinha como se fosse isso. Tipo, eles não iam fazer, mas, tipo, era só pra dar um susto. No final das contas, realmente aconteceu e ele foi pro inferno. Só que daí eu pensei pro cometa. Hum. Fogger. Ou pro Pegar Atos, em refrigerante, minha específico, garganta tá tá ligado? seca. Inclusive, Porque Água não, o né? meu medo da gente ter acertado alguma coisa é tão grande. mas, ó, só tira uma dúvida, só tira uma dúvida. Quando o Corvo ele tava falando coisa, ele só falou torre de rádio, experimentos e elementos, certo? Experimento. Eu acho que ele falou ele falou experimentos também no É, meio. é porque eu tive a Experimento e impressão ele que falou alguma outra coisa com C que eu não ouvi o que eu era. também não entendi, eu também não entendi. Mas eu tive a impressão que ele falou alguma coisa de experimento, por isso que eu acabei Ele confundindo. falou experimento. Ah, ok. Ele falou, Pelo eu acho que menos eu duas, ouvi experimento. mas eu acho que ele falou duas outras coisas que eu não consegui entender. Eu Então, tenho essa ele impressão. falou. Não, eu sei que ele ficou torre de rádio, elementos, torre de rádio, elementos, alguma coisa que eu não entendi, elementos. Acho que torre de rádio, experimento e teve mais alguma outra coisa que eu não entendi É, também. Acho que foi porque mais ou menos isso. eu lembro que eu tinha alguma coisa que, pelo menos eu tô associando que era começava com C, e tinha alguma outra É, eu coisa também. que eu lembro que eu achei estranho, que eu não lembro se começava tipo com A, mas era alguma coisa que, tipo, que não era torre, e não era experimento, ou elemento. Elemento. O que deu Tipo, a e não. entender foi experimento. Isso é Uhum. certeza que eu ouvi. Os outros dois eu não lembro, mas teve alguma coisa também.
Nossa, eu fiquei quieta, eu tava ali me esforçando pra não soltar um torre de rádio acidentalmente. É que não Mano, toquei, foi mal. rapaziada, Oi. o de medo vai ser no Halloween. Sabe uma coisa que eu Sim, fiquei porque é o pensando? último dia que a gente tem pra resolver as coisas. Sabe uma coisa que eu fiquei Quando tá pensando? faltando. Ó, tá faltando 4, não tá? Sim. Eu acho que tem o de sangue ainda. Não, a Sim, gente. porque tem 4 mortos, João. Calma, é porque a gente tem 2 cometas, vão faltar mais outros 3. Porque quando eu tava perguntando É sobre verdade. os elementos, o Coruja falou que a gente já tinha o Gematium, que era o dia Mas- que a gente teve a conexão, que aquilo foi o gatilho pra desencadear todos os outros. E Pra a gente estar última nessa missão morte? agora. A última morte é porque Eu eu acho não que o último é mais pra. É que nem ele falou, pra desencadear, por assim dizer, a morte. que Nem seria do o James. o cometa principal. É. Mas uma coisa que eu fiquei pensando era, e se o último, que seria o de Fóbio, ele não fosse em um local em específico? Porque, tipo, é algo que depende do Eu medo das pensei pessoas no a ser hotel. desencadeado. Eu também pensei no hotel. O Eu tô de hotel olho abandonado. nesse hotel aí faz tempo. A câmera travou, Também tem a João. possibilidade de, tipo, o de morte estar no hotel, mas eu não sei. Mas eu tava É que pensando em ser. eu não sei se de morte estaria no hotel, porque. Ai, não sei. Voltei. É porque depende do motivo do porquê o hotel parou de funcionar. É, Mas eu tava verdade. pensando. Não, eu tava pensando do de medo ser de um jeito, mas eu acho que vai ser do cometa final. Que seria, tipo, tá relacionado com o medo das pessoas no geral da cidade. Pode Tipo, ser. algum evento que as pessoas ficassem com muito medo. Só que eu Faz acho que isso sentido. seria pro cometa final. Uhum. Quando eu falei no início do RPG, que o paranormal se comportava diferente no mundo do corte, é por causa disso daí. Faz sentido. Quando vocês forem se referir aos elementos, de sangue, conhecimento, essas coisas, vocês falem o nome da coisa periódica. Ah, se eu lembrar o nome. É fácil. Só lembrar a Na primeira hora, palavra. provavelmente eu vou soltar, tipo, o que é de energia, o que é de tal coisa, entende? É só lembrar das primeiras palavras e. É só lembrar das primeiras A palavras e Madeline não lembraria, Lucas. do Liar. É Ah, que, mas ele é meio tipo, burrinho. talvez Não é burra. Ela só não se talvez. interessa. Só uma coisa, só pra deixar bem claro. Talvez eu possa não lembrar logo de início o nome, mas eu faço alguma Cara querendo associação. separar um ato Além humano. do tipo de sangue, provavelmente eu ia chegar e falar, tipo, Thanatos, que nem eu falei agora. É só lembrar do primeiro e todos começam com um no final. Uhum. Todos Então, tipo, começam no final. Todos terminam com um. Tanatium, Learnium, Phobium, Hematium, Cara, eu Dynamium. fiquei feliz que minhas aulas de química serviram pra alguma coisa, porque eu tava vendo isso no começo desse bimestre. Cara, Eu até pensei em pegar meu caderno, porque eu tenho anotado. tipo, Lucas, eu não sabia se quer era casar distribuição comigo? eletrônica ou não. Daí eu Pera. tava tipo, É. meu Deus. É Até o fone. fone. Mas resolveu o fone? Resolveu o fone? Não, é outro fone, é fone Bluetooth. Ah, tá. Calma. Esse daqui, só que o cabo desse daqui é muito curto, ó. Tipo, já vem só até aqui assim. Qual que é a chance de, tipo, vamos supor, o da coelha não contar. Aí a gente tem, tipo, que descobrir de 4 pessoinhas a foto e o último seria do cometa lá gigantão, tá ligado? Que seria o de medo. Então, Todo mundo indo pro espaço, foda. Todo por mundo isso indo pro que. cinema. Por isso Agora que eu nada. pensei que Supernova. o. Porque assim, a gente não sabe se a gente vai ter que descobrir alguma coisa do gato. Faria sentido também o de medo estar relacionado ao gato. Por isso que eu comentei que talvez o da coelha fosse o do museu. Só que daí. Mas Porque ainda daí assim bateria ficaria um. certinho com todo Não, mundo da foto. não, porque tem 6 pessoas na foto. A gente tem 5 elementos pra 5 cometas. É uma coisa que que eu fico em verdade. dúvida agora. Se outra pessoa, por exemplo, se a Mandy segurar o próximo cometa com o James, ela vai, tipo, ela também vai conseguir ser aquele bagulho do positivo, carga positiva e carga negativa? Mas eu acho que Aparentemente sim. sim, Vou mas ao explicar Mas isso aí, mesmo. vou talvez um explicar. pouquinho diferente. Vou E se explicar 3 isso aí. pessoas cuidarem? Eu vou explicar isso pra vocês como players, tá? Maria? Uhum. Uhum. Você lembra que eu falei pra vocês do que eu tinha que mandar?
Uhum. pra dizer pra você, então. Quando vocês Aham. tocaram, eu acho que eu tinha até dado um sorrisinho, eu tinha falado alguma coisa. Porque eu sabia fez. que isso realmente acontecia. Você pensa que, tipo, vocês estão. Um imã magnetizou vocês. É como se vocês estivessem magnetizados pelo meteorito. Então, o James, que é o portador do lato, ele tem esse poder de separar. Mas ele só consegue separar se ele estiver em contato com o Max. Porque o Max é como se fosse a bateria do James. Então foi É por isso parte da também. energia tá comigo. Voltei. Uhum, exatamente. Demorei. Foi por isso Não, que só você pra também dar gastou assim. P lá. Que a habilidade, Mas, eles gastam uns P, vocês gastam P entre vocês dois. mas vamos supor. Se a Mad. Vamos supor não, porque eu presumo que você não possa me falar isso. Eu acho que eu Mas, posso falar. tipo, se a Mad toca no próximo cometa e o Max não, e o James for fazer alguma coisa, ele precisaria dos dois ou só de um? Eu Dependendo do que ele acho que quisesse cada fazer. elemento vai ter uma reação diferente. É. Provavelmente é isso. Mas daí. É Por porque, exemplo, querendo ou não, levando o calma. princípio da Ó, tabela periódica, cada elemento, quando se mistura, vira algo diferente. isso daí eu tô ligado. Mas daí eu tô pensando em outra coisa agora. Se o Max, a Mad e o James tocam no meteorito, o James ele só ia conseguir fazer as coisas se ele tivesse com os dois, ou ele só precisaria de um? Porque a energia teria Eu acho que servido vai pra ser mais tipo, acho que é professores. dividido. Acho que algumas coisas eu vou conseguir fazer com um, outras eu vou conseguir fazer com Então outro. é isso que eu tô pensando. Porque tô tentando pensar no princípio da tabela periódica. No final é todo mundo dar as Ah, mãos e dançar com baiá. O poder da amizade vai ganhar tudo, vamos é galerinha. que. Lá tá aparecendo, vou matar todos vocês e apagar a cidade de vocês, pique quanto Salem. A rapaziada, pelo menos amizade, todo mundo dá as mãos e separa o lato e fica numa Começa a tocar a música de My Little Pony. Eu ia falar isso. O RPG terminar, a gente vai ganhar do lado tocando My Little Pony, My Little Pony. Vai começar a Aí a tocar com o gente, nome mesmo. aí a gente vai estar lá virando os personagens de My Little Pony. Eu vou ser a Twilight Sparkle, já aviso logo. Porra, eu não posso participar não, né? Eu sou o violão. Você vai ser o Discord. Eba! Não, eu sou Discord. Não, você Não, é pônei. Você é pônei. você tem que ser No Pony. seu RPG você pode ser o Discord. Aqui você não é o Discord. Aqui você é Eu vou pônei. associar aqui o Você pessoal. não tem poder de Denner. mestre aqui, Ítalo. Toma guerra, Aceita toma que guerra. vai mesmo. O Entendi. Denner ele vai ser a Rainbow Dash. Eu vou ser. O Anthony vai ser a Fluttershy. Vou deixar, hein? Eu vou ser a Twilight Sparkle. O James, ele não seria um dos protagonistas que tem. Não, talvez a Applejack, talvez, mas eu não acho que ele seria. Não, é porque, tipo, tem os outros importantes, só que não são, tipo, das principais que eu me refiro. É porque tem o James é aquela roxa lá, não? Ah, que tem um unicórnio que tem os poderes múltiplos. Harriet. A Harriet. É porque Não, a é- Harriet é muito metidinha pra mim. Tipo, na minha cabeça não dá pra fazer associação com o James, porque o James não é tão metidinho assim. Pô, mas sabe uma coisa que eu fiquei muito triste? Hum. Eu tinha feito os cubículos da tabela periódica. Mas é que tá, o bagulho que eu uso pra editar, tem hora que ele apaga as edições. Putz. Então Tá, ele apagou as de programa, edições. né? Tá na hora de trocar de programa. Programa? Programa. Ou você Programa. poderia ter deixado salvo. Toma, eu sou burro. Aí complica. Por que eu não salvo? Porque eu não salvo? Porque eu penso. O que aconteceu? Acabou o uso da casualidade. Não, é porque, ó, deixa eu explicar. Eu tô aqui, não tô Aham. mais, né? Beleza. Aham. Eu utilizo isso aqui Tá. pra iluminar, porque eu Porra. não gosto de. Porque se eu ligo a luz do meu quarto, eu acho que fica muito claro. Deixa eu eu não ver, gosto de liga aí. muita claridade. Liga aí, liga Ah, aí, eu liga tô aí. com preguiça, eu tenho que. Eu tenho Lá, que tirando aquela imagem lá do Michael Jordan lá. Ó, é porque. Calma, eu vou tentar virar aqui só pra vocês entenderem. É porque eu tô com preguiça de levantar, porque tem uns. Não acho que tá dando pra pegar. Aí, Levantou pra Nárnia, né? o cara joga com o ventilador na boca. Tipo isso. É porque eu tô Eu também. João, seu áudio, não dá pra escutar. As vozes não param. As vozes não Enfim. param. É melhor agora. Uhum. É Tira. porque tem Vai animar. uma extensão aqui, tem um carregador que tá no meu notebook, tem a extensão que também tá no. Meu Deus, está me deixando maluco. Nossa, tinha. Ó. Ó, enfim,
Tem uma extensão que tá com o carregador e o ventilador, então já tem 3 fios. Além do que tá no meu notebook, que não dá na extensão porque a entrada é diferente, então eu tenho que colocar em uma outra tomada e ela fica meio que suspensa, então ela não fica aqui na extensão no chão. Então eu teria que passar por 3 fios diferentes e com um risco muito grande de eu tropeçar em alguma coisa. Eu não quero levantar. É isso. Faz sentido. Se você tropeçasse, ia ser o karma por ter falado da torre de rádio. Cala a boca, não me lembro. Não me lembro. Eu vou te lembrar, vai ser a primeira coisa que a Madeline vai falar pra você. Ou Falando. pior que eu tenho uma dúvida boa ainda. Ah, se o cara estiver vivo, depois a gente pergunta. Ah, mas não vai voltar aqui não. De Ele vai verdade, banir nós. consciente, não sei. Não, ele vai banir o Max, é culpa dele. Cala a boca. Ele vai Eu banir fiquei nós. quietinha, não, é porque no próximo O lugar Max que a gente conseguiu vai- matar o morto! O Max conseguiu matar o morto! Morto vivo. Eu acho que só por causa disso. Por eu ter conseguido matar o impossível, alguém que não deveria morrer, eu deveria ganhar next, tá? É? Falando em ganhar Uhum. Nex, rapaz, hot take aqui, tá? Eu achei que ele ia Nossa, falar mano. que a gente ia 5 de Nex. Não. mas tá Nosso bom. mano da Artemanhas Como? provavelmente não irá conseguir participar da sessão. Não sei porquê, mas ele provavelmente não irá conseguir participar. Não sei se é por temporário ou se vai ser pelo dia inteiro. Aí eu tô pensando. Ou a gente definitivamente adiar a sessão para outro dia. Não sei se vai ser Dois? possível. Semana que vem eu não posso. Semana que vem você não pode? Não, Na eu já tinha sexta. avisado. Não, você tem pedido então. Na Sexta quinta. tem prejuízo. Só uma dúvida. Vocês Quinta têm não coisa dá. na segunda ou na terça? Tem. Não. É. Noite? Na Não, de quinta, noite guys. não, mas eu chego tipo segunda eu chego 6 horas da tarde em casa. Ah, tá. É Pô, porque, na por quinta exemplo, ou na quarta, guys. É porque vai ser mais curta. É Quarta porque, eu não pelo posso. menos, é porque pra mim, pelo menos na segunda e na terça era de boa, porque vai ter paralisação do meu colégio, só teria meu estágio. Quinta vocês podem? Quinta eu posso. Quinta, Não. eu acho que eu posso. Não. Eu vou estar indo, mas eu posso. Como é que é o Heitor de estuda de noite? Ué, sexta-feira é o quê? Roleplay? Não sei se amanhã seria. Amanhã eu chego. É que eu chego muito tarde da coisa. Da Chego, acho igreja? que. Aham. Acho que chego umas 8 horas. É, papo reto, né? Mas Já te adianta. Ah, a gente pode. O horário. O horário que a gente tá agora, eu estaria chegando, por exemplo. é complicado. Aí, ó. A gente já teve uma horinha de sessão hoje, então é o equivalente, tá ligado? É o Então. equilíbrio. Aí, só que provavelmente a gente poderia. A gente só ia poder um pouquinho mais. A gente não poderia ter É que muito o tarde. foda é que eu teria que sair tipo 10h30. Ah, 2 horinhas de Vamos daí. sessão, 2 horinhas de sessão e meia. Seria 3 horas e meia. Uma sessão normal. Geralmente a gente fica quase até meia-noite. Não, gente, acho que a gente consegue. Talvez. Não sei. Porque o que vai mas- voltar agora é a gente ir na casa, né? Na De casa. manhã. Amanheceu, tá ligado? Vocês dormiram. Ô Lucas, amanhã você não consegue, né? Não, só a partir das 8 horas. 8 e meia. Ô, eu ia dar uma ideia pra nós. Faz 9. Ia dar uma ideia pra nós. Mas eu acho que nem todo mundo vai poder, ou nem todo mundo vai querer. Domingão à tarde, ninguém vai querer, não. Né? Nossa, domingo à tarde não tinha como pra mim, não. Lucas acorda esse horário, ô comando. Não, mas peraí. Calma. Acordar é sacanagem, né, Lu? Não, é que domingo à tarde eu ficaria cansadaço. Por quê? Porque o domingo à tarde. É porque, tipo, as de noite eu acho muito mais safe pra mim, porque de dia eu quero realmente só ficar na minha mesmo, tipo, ficar fazendo outras coisas. E sobreviver uma semana de aula é difícil. Ai, ai. E de tarde eu vou estar tendo um pouquinho de escuridão. Fazendo um pouquinho de não. Então a gente vai ter que tentar amanhã, né? Amanhã, às 8 horas, por aí. Você chega literalmente que horas? Cara, depende, às vezes 8 e meia. Acho que o horário que a gente tá agora eu estaria definitivamente em casa. Ok. Vou deixar marcado umas 8h40 então. 8h30, então. 8 e meia, 8 e meia. Meia. Que a gente Ou nem precisa.
Se o Dart voltar até tarde, tipo, se todo mundo ficar aqui em cal ainda, não sei se alguém vai sair ou coisa do tipo. Eu posso ficar de boa. Se o Dart voltar, coisa, continua. Só que É, só tá 1%. Pô, mas pelo menos parou num momento que poderia pausar. Faça uma exceção, tá ligado? Sim. A gente pode considerar uma parte 1. Eu vou dar uma quitada, mas tipo, se o Dart voltar, pode mandar mensagem. Se eu não responder Liga na pra hora, tu. então. Sabe o que eu vou fazer? Teorizar com nós. Não deu pra pegar no áudio, tava abrindo no WR. Teorizar com nós. Se você saiu na Eu deixo hora, mas. jogando, pô. Ó, eu Tô acho entrando. que depois desse que a gente vai lá na tal torre de rádio, Oi? vai a próxima que a gente vai pegar. Cemitério. Eu acho que é a Thanation. A gente vai pegar ela num cemitério. Caraca, acertei. Então, então daria pra falar que, tipo, se a gente fosse, por exemplo, lá no hotel, pra ser o Phobion, ela seria tipo uma casa mal assombrada e daí o nosso medo iria fazer os bagulhetes. Faz É, sentido. Eu não sei se necessariamente uma casa mal assombrada, mas um local que dê medo em todos ao mesmo tempo. Porque É um motel mal o James, eu assombrado. não sei se uma casa mal assombrada. Mano, Não, No tipo, mal James, assombrado James já vai entre morrer mesmo? aspas. Entre É. aspas. mano, primeiramente, o James, o Lucas, ele fala, tipo, não, porque o gato não vai atrás do James logo de cara. Não é porque o gato quer, é porque como que o gato vai atrás de uma pessoa que não vai ter nem medo nem da morte, porque ele sabe que já vai morrer, tá ligado? O James vai Eu querer o acho que quê? um local que daria medo em todo mundo seria, por exemplo, a casa do gato. Ó, Então, vai que o hotel é Seria. a casa do gato. É, Porque eu tava pensando justamente isso, porque é um hotel. Facilmente daria pra ter medo pelo fato da gente não saber se o gato tá ali, e qualquer quarto que a gente pode entrar, ele pode aparecer. Mas ele não pode entrar aqui, ele pode? Não, um hotel abandonado de Ultar, não esse daí. Ah, tá. Ô, Lucas, eu quero saber uma coisa, mano. mas legal. Quem que vai ser uma chica que vai admirar da paulada que a gente vai dar no gato? Dona Chica e Lucas, admirou sabe que você vai ter que esse. dar um berro, né? Já volto. Vou ter mesmo. Acomoda. Ele. Sim, eu vou dar uma quitada aqui, rapaziada. Mas, tipo, se o Dart aparecer aí, você me manda mensagem, ok? Uhum, Manda. uhum. Caraca, a boca tá seca. Enfim. Eu vou aproveitar pra colocar a celular pra carregar. Até daqui a pouco. Daqui a pouco. Espera. Ai, calma. Quando você quiser ficar aqui, viu? Tuco? Ah, Deixa eu tentar fazer o bagulho do material que eu tinha feito de novo. eu confio que vai dar certo dessa vez. Straight from for. Seguro. Ah não, caiu no falso PNG. Ô, dó. Calma, tinha alguma coisa que ele falou que eu perguntei, agora tô tentando lembrar o que que era. O quê? Tinha alguma coisa. Não, eu não lembro nem o que eu perguntei, mas era alguma coisa que eu tinha perguntado, porque eu tinha alguma teoria em cima disso, e eu esqueci o que que era. Eu perguntei muitas coisas. Esse que é o problema. Bom dia, gente. Bom dia. Filha da puta. Eu fui gritar. Nossa! O cara ele tosse xingando, tá ligado? Tem jeito não. Proferindo palavras feias. Uhum. Ódio. É uma palavra ruim. Palavra ruim. Ela dissemina coisas muito ruins. Olha. Será que não tem no. Deixa eu ver se tem no Canva.
uma coisa de tabela periódica. Pra editar só. E porque o homem é preguiçoso. Preguiçoso vírgula, né? Porque eu odeio fazer coisas que eu já tinha feito e eu perdi por algum motivo. Eu entendo. Odeio. Com trabalho. Odeio ter que fazer um trabalho que eu já tinha feito antes e desde o zero. É um porre. Eu tô utilizando, tipo, quase pelo terceiro ano seguido o mesmo trabalho que eu fiz. Que é o negócio do curso. Tudo que tudo meu esforço, mano. Não é como não. Sei lá. Ele falou que eu já voltava e até agora não foi. Dificuldade tá gravando até a hora. Até agora. Melhor. Puta. Tem que parar de xingar, tem que ser mais friendly ainda. Essa porra. Nossa, uma preguiça de fazer os bagulho. Depois eu faço. Eu tinha feito do Tamatium. É Matium, acho que do Learno. As cores dele eram as cores dos elementos da ordem. Justo. Tá, vou botar a musiquinha que tocou quando o menino tava glitchando, que eu gosto muito dela. Só pra te dar PTSD. Eu nunca vou superar o que aconteceu. A Madeline tava lá mó de boa, tentando esconder o lugar, e vai lá o Max fala na cara dura. Eu esperava isso do Danner, eu esperava isso do James, mas eu não esperava isso do Max. O homem perdido em seus pensamentos pensa pouco e fala muito. É comunista. Mas a skin tá